Estamos de volta com Ponto de Vista. Ponto de Vista no ar. E hoje nós temos uma pessoa extremamente importante e dedicada dentro dos territórios da cidadania. Mossoró, a gente queria saber o que são os territórios da cidadania. Os territórios da cidadania foi criado após uma articulação da construção dos territórios rurais, né, em todo o Brasil, onde começou através de um programa de territorialização através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que a partir de 2008, 2009, o governo federal ele cria os territórios da cidadania, que é um espaço de articulação das políticas públicas, né, de todas as políticas públicas de governo. Então, os territórios da cidadania, ele tem por objetivo tornar universal esses programas básicos do governo federal e promover também desenvolvimento econômico nesses territórios. E quais são os critérios para estabelecer um território da cidadania? Para estabelecer um território da cidadania, inclusive, existe várias solicitações em todo o Brasil da criação dos territórios da cidadania, porque existem vários territórios de identidade, né? Ou seja, territórios rurais, territórios indígenas, territórios quilombolas, né? Que também hoje, né, estão muitos desses transformando em território da cidadania. Para se transformar em um território da cidadania, né, o governo leva o seguinte critério, ou seja, a questão do IDH, né, a questão do baixo índice de desenvolvimento, né, dessas regiões, né, e principalmente esses territórios ele tem uma característica rural, né, que é onde hoje estão um dos mais baixos índices de desenvolvimento, que é no meio rural, ou seja, a maioria das políticas públicas pouco chegam a esses locais para contribuir com o desenvolvimento. Então, os territórios da cidadania ele tem esse papel, né, que é proporcionar, né, levar o conhecimento da população e também receber as propostas, né, de políticas públicas, de projetos para alavancar o desenvolvimento territorial regional. O governo federal, ele estabeleceu 120 territórios no Brasil. Isso. No estado de São Paulo, são quantos territórios? No estado de São Paulo, nós temos Andradina, que é um território rural, nós temos Pontal do Paranapanema, que é um território da cidadania, nós temos o Vale do Ribeira, que também é um território da cidadania, né? E temos também a região sudoeste também, que é um território do sudoeste paulista, né? Temos também o território agora que foi criado recentemente na região de Jales, né? E esses territórios agora, a partir desse final de ano, porque nesse processo de composição de governo, de ministérios e tudo, o programa ele ficou não parado, né, mas ficou assim em processo de mudança de que local ia ficar dentro do governo, e que hoje praticamente já se definiu que vai ficar realmente continuar na casa, junto à Casa Civil, né, junto à Presidência da República mesmo, né? Uhum. Um pouco isso. Então, ele começou no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje ele já tem de certa forma, uma adesão, ou não sei se poderia dizer uma adesão, mas também o Ministério do Desenvolvimento Social participa também do território da cidadania? Não, a maioria hoje, porque começou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por quê? Porque os territórios eram meramente territórios rurais. A partir de estudos verificado pelo governo federal, verificou-se o seguinte, que todos esses ministérios deveriam compor esses territórios para alavancar o desenvolvimento regional, o desenvolvimento territorial. Uhum. Né? Por isso que a partir de 2008, a maioria dos ministérios, na sua maioria absoluta, se inseriram aos territórios da cidadania. Ou seja, apresentando as suas políticas, os seus projetos, né, as suas matrizes territorial, que a gente chama, né, que é o seguinte: a cada ano, cada ministério apresenta um número de matrizes territoriais. O que são matrizes territoriais? São ações do governo em cada ministério, cada política pública, para que a população tenha conhecimento e que realmente consiga fiscalizar. Por isso que o território da cidadania, né, os territórios rurais e território de identidade,
ele tem a participação de 50% da sociedade civil e 50% do poder público, né? Para que a sociedade civil possa fiscalizar, possa propor, né? Possa propor políticas públicas de desenvolvimento territorial. Então, aquelas políticas públicas que já existiam, de todos os ministérios, eles passam agora a reforçar o Ministério do Desenvolvimento Agrário dentro do programa Território da Cidadania. Dentro do Território da Cidadania, porque o Território da Cidadania ele não passa mais a ser simplesmente um programa do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele passa a ser um território onde se aglutina todas as políticas públicas, ou seja, saúde, né? A gente tinha, por exemplo, um levantamento que foi feito na região para a gente identificar quais os municípios que não tinham biblioteca. E a gente conseguiu identificar alguns municípios que não tinham biblioteca pública. Por quê? Porque o governo estava propondo que esses municípios que não tinham biblioteca pública, que apresentassem demanda ao Ministério da Cultura para ser implementado as bibliotecas públicas. Então, a partir da discussão com cada município, a gente verifica quais são os principais entraves ao desenvolvimento local, né? Para que isso culmine com o desenvolvimento territorial e regional, né? Então, a gente tem feito todo um esforço de articular com os 32 municípios, porque são 32 municípios aqui no território do Pontal do Paranapanema, que compõem o território da cidadania. Então, a gente tem feito todo um esforço para que esses municípios participem ativamente do território, apresentando proposta, recebendo informações das políticas públicas, porque quando a gente não tinha, por exemplo, os territórios, a discussão territorial aqui, muitas organizações da sociedade civil, muitas vezes até o poder público, não tinha conhecimento de algumas políticas que o governo federal tinha. A partir daí, começou a apresentar demandas, né, propostas de projetos, propostas de políticas de desenvolvimento territorial. Ok, no próximo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão sobre o território da cidadania, como os municípios devem participar desse território. Até daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.